Olá a todos, essa é mais uma aula do nosso projeto Plantão Enem. Hoje nós teremos a presença da residente Merielle, que é residente em Biologia, eu, Helena, que sou residente em Química, e o nosso colega Odilon, que também é residente em Biologia. Estaremos aqui solucionando algumas questões do Enem com vocês. Essa aula vai ser disponibilizada no YouTube, mas o nosso Plantão Enem ocorre geralmente às quartas-feiras, às 10 horas, pelo Google Meet. Caso você tenha interesse em participar da aula síncrona, fique atento no grupo de WhatsApp da sua turma ou no nosso Instagram, @liceu.ciência da natureza. Agora vamos à primeira questão de biologia da aula de hoje. Bom, separei uma questão do Enem de 2019 para vocês. É uma questão de número 97 do Caderno Azul, que diz assim: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Os cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de sinfilia, predatismo, parasitismo, competição ou comensalismo. Bom, então a gente está tendo aí, a gente está falando de relações ecológicas. E vocês sabem o que são as relações ecológicas? Bom, elas são as interações que acontecem entre os seres vivos. Essas relações, elas acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí a gente chama de intraespecífica, mas ela pode acontecer também com indivíduos de espécies diferentes, aí a gente chama de relação interespecíficas. Elas podem beneficiar todos os envolvidos, podem beneficiar apenas um dos envolvidos e não causar nenhum benefício e nenhum prejuízo para o outro envolvido, ou ainda ela pode beneficiar apenas um dos indivíduos e prejudicar o outro. Parece confuso, mas não é. Quando a relação não provoca prejuízo para ninguém, a gente chama de relação harmônica. Já quando pelo menos um dos envolvidos é prejudicado, aí a gente chama de relação desarmônica. Observando essa imagem, fica mais claro. Então, a gente tem relação intraespecífica, que pode ser harmônica ou desarmônica, relação interespecífica, que também pode ser harmônica ou desarmônica. Na intraespecífica harmônica, pode ser uma relação de sociedade ou uma relação de colônia. Na relação intraespecífica desarmônica, pode ser uma relação de canibalismo e competição, ou competição. Na relação interespecífica harmônica, pode ser uma relação de mutualismo, de comensalismo, de inquilinismo ou de forésia. E na relação desarmônica, ela pode ser uma relação de amensalismo, competição, esclavagismo, parasitismo ou predatismo. É bom a gente reparar que a relação de competição ela está presente na relação intraespecífica, que acontece com indivíduos de uma mesma espécie, e na relação interespecífica, que acontece com indivíduos de espécies diferentes. Pode passar, João. Então, essa questão ela traz para a gente esses 5 tipos de relações. A sinfilia, que eu falei, o predatismo, parasitismo, competição e comensalismo. A sinfilia, que é a primeira, ela é um termo utilizado de forma específica para uma relação que acontece entre as formigas e os pulgões, que é um tipo de percevejo. Esses pulgões, eles se alimentam da seiva das plantas e as formigas se alimentam das excreções açucaradas que esses pulgões liberam. Então, é uma relação de mutualismo. No predatismo, já é uma relação em que uma espécie mata a outra espécie para se alimentar dela. E aí a gente pode utilizar a relação do leão e da zebra como exemplo, porque o leão ele vai e mata a zebra para se alimentar dela. Na relação de parasitismo,
uma espécie, ela usa a outra e ela se alimenta da outra normalmente sem precisar matá-la. A gente pode utilizar a relação do carrapato e do cachorro como exemplo, em que o carrapato ele se fixa no cachorro, ele parasita no cachorro, suga o sangue dele, mas ele não mata esse cachorro. E a relação de competição, ela acontece quando organismos de uma mesma espécie, ou até de espécies diferentes, como eu falei anteriormente, elas disputam entre si algum recurso. Esse recurso pode ser alimento, pode ser luz, pode ser água. E no caso das cutias, que eu expliquei na questão, é exatamente o que acontece. Uma vai e enterra a semente. Vem uma outra, rouba essa semente e enterra em outro lugar. E assim de forma sucessiva. Então, é uma relação de competição por alimentos. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Mas aí, terminando o comensalismo, é uma relação em que uma espécie ela se alimenta dos restos alimentares de uma outra espécie. E aí a gente tem a relação do peixe rêmora e do tubarão como exemplo, em que a rêmora ela se alimenta exatamente dos restos alimentares do tubarão. Ela não ajuda o tubarão, mas ela também não atrapalha. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Pode passar, João. E aí vocês podem anotarem em que os indivíduos de uma mesma espécie ocupam o mesmo nicho ecológico, por isso a competição entre os indivíduos de uma população é a relação ecológica mais intensa, e ao roubarem as sementes uma das outras, as cutias estão competindo efetivamente por alimentos, exclusivamente por esse recurso.